E aí, tudo bem? Que bom que você está aí. Se você já estava aí com a gente, curtindo os outros episódios, que bom que você voltou. É sinal que o conteúdo fez sentido para você e a gente se enche de alegria de ter você aí de novo. Você já é de casa, puxa a cadeira aí e curte o episódio. Se você está chegando agora, que privilégio, seja bem-vindo. Espero que você curta aí o conteúdo e que, se possível, se junte a nós aí para os próximos. Não tem nenhuma obrigação de ouvir na ordem, então você, se curtir, volta lá no teu tocador de áudio depois e ouve os outros episódios e vê se faz sentido para você. Nós estamos na segunda temporada, esse vai ser o quarto episódio. A segunda temporada estamos falando de vencedores, grandes lideranças que, com sua capacidade de liderança, conduziram grandes equipes, fizeram grandes trabalhos com grandes resultados. Nossa ideia aqui é trazer perfis diferentes, apresentar para vocês com os traços de cada um e tentar, na medida do possível, não fazer muito juízo de valor. A ideia é a gente realmente expor cada um deles e aí a gente ir tirando as nossas próprias conclusões. Lá no final da temporada, aí a gente vai fazer um apanhado geral e aí talvez a gente coloque um pouquinho da nossa opinião lá. Tá bem? Então, hoje nós vamos falar de Steve Jobs, um dos maiores inventores da história, com certeza um dos principais da história mais recente, com a criação do aparelho que talvez mudou mais o comportamento humano, que é o smartphone, na figura do iPhone. Steve Jobs presidiu a Apple durante muito tempo. Lá pelo meio do caminho nós vamos explicar um pouquinho melhor isso. Dificilmente hoje você anda por aí sem ver as pessoas com seu smartphone na mão. Então, pro bem ou por mal, Steve Jobs mudou o mundo. Vem comigo e vamos descobrir um pouquinho como é que foi isso. Bom, vamos ressaltar que nós vamos, como sempre, usar um livro como base, como ali ponto de partida, o livro Steve Jobs, de Walter Isaacson. Walter Isaacson. Difícil, né? Walter Isaacson. Que simplesmente, além dessa biografia, escreveu a biografia de Albert Einstein, Benjamin Franklin e Leonardo da Vinci. Então, é um baita de um biógrafo, um cara que tem muita experiência. E essa biografia do Steve Jobs tem 700 páginas e foi escrito a pedido de Steve Jobs, justamente pela admiração que ele tinha pelo autor. Então nós vamos usar esse livro como base aqui da nossa conversa, sempre lembrando que é só como base. A gente pega um trechinho e vai viajando, traz informações de outros lugares. A gente sempre recomenda depois que, se você gostou do assunto, aí leia o livro. É um livro bem interessante, tem um conteúdo bem legal. Então vamos lá. O Jobs, ele tem como um traço de liderança marcante ser um líder técnico. Então, a característica do Jobs, de um modo geral, é ser um líder pela técnica. Ele não é um líder motivador, um líder que possui grandes técnicas de liderança, enfim. Ele é um cara que era genial, tinha uma capacidade de pensar e de inventar muito à frente dos outros, e com isso construiu um império quase que sem conseguir muito bem se relacionar com as pessoas. Então, o Steve Jobs é complicado, né? Até a gente trouxe ele porque ele é um exemplo assim de um cara que construiu um império, que construiu grandes produtos
toda uma indústria que está por trás do desenvolvimento que ele iniciou, e um cara que sempre teve muita dificuldade em lidar com pessoas, né? Então, um líder muito diferente, porque normalmente as lideranças têm uma capacidade de liderar pessoas, inspirar pessoas acima da média, o que não era o caso do Steve Jobs. Ele inspirava as pessoas pela sua capacidade de pensar e de produzir. Então, aqui um trecho do livro conta que quando o Steve Jobs era novo, para vocês terem a ideia de realmente qual a diferença, assim, de como ele estava à frente. Quando eu digo quando ele era novo, isso é 12 anos de idade. Quando ele tinha 12 anos de idade, ele ligou para a HP para pedir uma peça lá, porque ele estava produzindo um aparelho lá para uma feira de ciências, e aí ele entrou em contato com a HP, que lógico na época não era a HP, mas era o que a gente chamaria hoje de startup, que naquela época eram as empresas de garagem, enfim. E ele falou com o William, que é o fundador lá da HP, e ficou 20 minutos com ele no telefone para pedir a peça que ele precisava lá e tal. E após esses 20 minutos, o William não só mandou as peças, como mandou um kit de peças para ele e um emprego. Então, aos 12 anos de idade, Steve Jobs arrumou seu primeiro emprego na HP. Então perceba que com 12 anos ele já tinha a capacidade de influenciar as pessoas por conta do tamanho conhecimento técnico e poder de criar. Então, mesmo com essa dificuldade, talvez, com pessoas, mas ele sabia falar muito bem sobre o seu tema, que era a tecnologia. Então, quando ele estava dentro do meio dele, ele sim influenciava pessoas através do seu conhecimento, que sim inspirava a admiração. Então, perceba que há muitos modos de você inspirar uma equipe, um time e a admiração. O Jobs inspirava isso através da sua capacidade de raciocínio e de dominar a questão técnica. Então, já com 12 anos, ele já impressionou um cara aí que já estava com uma empresa montada e trabalhando. Então, imaginem o poder aí da argumentação do Jobs técnica para causar esse tipo de impacto. E aí agora nós vamos começar a falar de um traço que é muito presente na personalidade do Jobs. O Steve Jobs ele tinha um amigo da juventude, de faculdade, que era o Wozniak, que é o cara que criou junto com ele a Apple, criou lá o primeiro Macintosh, enfim. E eles trabalharam juntos, antes aí da Apple, eles trabalharam juntos na Atari. Atari videogame. Se você tem menos aí de 40 anos, só ouviu falar. Se você tem dessa idade para mais, aí talvez você tenha até jogado um Atari, né? Mas enfim, eles trabalharam na Atari juntos, né? E eles tinham um acordo de prestar o serviço para a Atari em conjunto, e que eles dividiriam os lucros em partes iguais, os dois, Jobs e Wozniak. Mas a verdade é que Steve Jobs recebeu $5.000 da Atari e disse para Wozniak que havia recebido apenas $700, repassando assim $375 para Wozniak. Essa história que está lá no livro, enfim, ela é conhecida aí, se você pesquisar você vai achar, ela
mostra um traço do Jobs que conversa com aquele que eu estava falando de ele ter problemas de relacionamento, que vai até um pouco além do problema de relacionamento, né? O Jobs, ele é aquele tipo de player, de líder, de jogador, que enxerga a sua vitória, o seu ponto de vista, e não se importa muito lá com quem está pelo caminho ou não. O Wozniak, no caso, não era um rival, não era um oponente, era um amigo, né? Era um sócio, né? E então, em detrimento aí da amizade e do companheiro, enfim, de tudo isso, Jobs visou. Ele entendia que ele era mais capaz e que ele trabalhava mais e que ele produzia mais. Então ele foi lá e disse que o valor recebido era menor e repassou um valor menor. Essa história eu estou trazendo, ela é lá do começo, mas ela vai permear toda a história do Jobs aí, né? Essa questão de fazer as coisas à sua maneira e não importando sobre quem se teria que passar por cima, está muito presente em várias passagens, né, do Jobs. Então, esse é um traço. A gente escolheu o Jobs para trazer porque a gente queria trazer pelo menos uma liderança que tivesse esse traço, que é o traço de ser um predador, o alfa, o cara que vai lá e vence a qualquer custo, faz as coisas para que se atinja o resultado, não importando muito os meios para chegar nos fins. E o Jobs era esse cara. A gente poderia talvez ter trazido o Mark Zuckerberg, que tem uma história bem parecida, principalmente lá no começo. A gente escolheu o Jobs porque o Jobs chegou a, por conta desse traço de muita dificuldade de lidar com as pessoas e realmente não se esforçar muito nesse sentido, ele chegou inclusive a por um tempo perder o comando da sua própria empresa, né? Então, outra passagem lá e já indo lá para frente na história, né? A gente vai para frente, vai para trás, a gente está falando do mesmo assunto. Lá na frente na história, o Jobs tinha já nessa altura lá na Apple um conselho. Ele escolheu um CEO para tocar a Apple, bateu de frente com esse CEO, mas a Apple já tinha um conselho de administração, ele teve que pôr em votação e ele foi literalmente posto para fora da própria empresa. E o CEO que ele mesmo tinha escolhido acabou tocando a empresa aí por anos e posteriormente aí o Jobs acabou voltando. Mas tamanha a dificuldade aí de relacionamento, em muito causado por essa genialidade que ele tinha. Agora saiu, hein? Lá no outro bloco não tinha saído essa palavra. E até um certo desdenho pelos outros, né? Isso é um traço que não é tão incomum, né? As pessoas... existe uma frase que diz assim, né? O pior que pode acontecer com uma pessoa muito boa em alguma coisa é ela acreditar nisso. Porque no momento que ela acredita que ela é melhor que todo mundo, ela passa a não dar muito valor para as opiniões, enfim, ouvir muito os demais. Então o Jobs teve esse problema assim com relacionamentos e indas e vindas com todo mundo, assim, ao seu redor praticamente. Tanto é que Jobs acaba lá no fim da vida ficando doente e praticamente doou uma grande parte da sua fortuna porque viveu sua vida praticamente sozinho aí com a sua esposa, que também teve um relacionamento bem difícil. Então, acho que esse traço é um traço bem importante do Jobs, define uma parte importante de tudo que aconteceu com ele, mas não resume tudo que ele é. E aí agora no próximo bloco nós vamos seguir com a história
e vamos desvendar outros traços. Vem comigo aí, vamos continuar. E aí um traço bem marcante aí do Jobs era a atenção aos detalhes. Ele era um cara bem obcecado pelos detalhes, assim. E aí uma passagem interessante que exemplifica bem esse traço dele eu vou tentar não ler porque senão fica muito longo, mas assim, ele, ele, ele chamou o Vic Gundora, que foi responsável por todas as aplicações do Google Mobile, né? E aí ele ligou para esse cara e falou: eu tenho um problema urgente que eu preciso que vocês resolvam imediatamente. Eu já atribuí alguém da minha equipe para ajudar vocês com isso. Espero que possam corrigir isso amanhã. Eu estava olhando o logotipo do Google no Apple e definitivamente não estou feliz com o que eu estou vendo. A segunda letra O da palavra Google não tem um amarelo gradiente dos demais. E isso está simplesmente errado. Eu mandei o Greg corrigir amanhã. Tudo bem para vocês? E então você percebe que ele mudou a identidade de uma outra marca, porque ele entendia que um O do outro O do Google tinha que ter uma diferença de cor. E o mais legal disso é que, de fato, o pessoal da Google gostou da sugestão e acatou sem nenhum problema. Então, mais uma vez, essa obsessão dele pelos detalhes e pelo conhecimento técnico e era capaz de inspirar as pessoas a tentarem ser melhores, até para acompanhar, né, o seu raciocínio. Outra coisa legal sobre isso é que ele quando ele ia lançar um novo aparelho, ele mandava lá sua equipe fazer diversas caixas de diversos modelos diferentes, levava essas caixas todas para uma sala e aí ele pessoalmente ia abrindo cada caixa e o objetivo que ele tinha era tentar encontrar qual daquelas caixas proporcionava ou proporcionaria a emoção perfeita para o cliente que estivesse abrindo a caixa do produto recém-comprado. Então ele se dedicava aos detalhes da experiência. Uma frase conhecida do Jobs é que os clientes não sabem o que eles querem até que eu apresente a eles. Então isso foi uma resposta àquela frase que todo mundo diz: o cliente sempre tem razão, o cliente sempre tem razão. Então numa conversa Jobs reclamou ou respondeu: não, o cliente não sabe o que ele quer até que eu apresente isso para ele. Por quê? Porque as ideias de Jobs foram ideias originais. Então, em certa medida, apesar da arrogância que a essa altura você já percebe que Jobs tinha, mentindo ele não estava. Por quê? Ninguém disse que precisava de um smartphone. Agora, no momento que nós fomos apresentados ao smartphone, nós descobrimos que talvez daqui por diante não viveríamos sem ele. Então, Jobs estava, de certa forma, correto na sua afirmação de que essa coisa de achar que o consumidor sempre sabe o que quer e que as empresas devem se dedicar a atender os anseios do consumidor pode estar correto, mas em certa medida, como hoje muitas startups demonstram, existe um outro viés que é criar algo original, tentar preencher lacunas onde se cria um mercado. Lógico que é muito mais difícil de que
do que atender um mercado já existente, mas quando se consegue, aí o resultado é uma Apple, né? E aí, como eu falei para vocês lá atrás, em algum momento o Jobs foi aí tirado da Apple e aí, ao invés de ficar muito triste e deprimido, o que o Jobs foi fazer? Ele diz num trecho que, na verdade, ele se sentia mais leve porque o peso de ser bem sucedido havia sido substituído por poder voltar a ter uma alma de iniciante e começar as coisas do zero. E foi o que ele fez. Ele criou a Next, que era uma outra empresa do ramo de tecnologia, que depois, inclusive, a própria Apple comprou. E ele comprou do George Lucas por 5 milhões de dólares, nada mais, nada menos que a Pixar. Empresa que hoje produz as maiores animações, após, inclusive, foi comprado pela Disney, né? E ele manteve a Pixar, ainda que por muitos anos ela dava prejuízo, enfim, porque era um conceito. Mas ele acreditava que o futuro dos filmes era a animação por computador. E lá em 95, a Pixar lançou o Toy Story, que arrecadou aí 360 milhões de dólares e provou para todo mundo que mais uma vez, Steve Jobs estava certo. Após isso, ele vendeu essa mesma Pixar por 7,4 bilhões de dólares, com B de bola, em 2006. Então ele comprou por 5 milhões com M de mulher e vendeu por 7,4 bilhões de dólares. Então perceba mais uma vez a capacidade de Steve Jobs de tirar coisas do zero e criar coisas espetaculares. Então, talvez o maior traço do Jobs seja essa capacidade de tirar coisas do zero, de ser obstinado. Eu disse lá no começo que uma característica dele era a liderança técnica, mas também outra característica importante do Jobs era a liderança pelo exemplo. Não era incomum encontrar o Jobs por último, com todo o escritório já fechado, luzes apagadas, e ele em sua sala ainda trabalhando em algum projeto, tentando solucionar algum problema que algum programador não solucionou, se atendo a cada detalhe de cada ícone, de cada coisa. Então, Jobs, além de ser um cara com uma capacidade técnica incrível, era um cara obstinado pelo trabalho, um cara que se dedicava talvez full time a isso, fazia do trabalho a razão da sua vida e por isso conseguiu os resultados que conseguiu por essa capacidade de trabalhar. Então, Jobs não era um cara da gestão, mas ele era um cara de trabalhar. Jobs, quando ele ficou mais velho, ele revelou algumas coisas que, para alguém com a personalidade dele, era pouco conhecida, né? Então, Jobs, ele revelou que lá na faculdade ele não tinha nem dormitório, né? Ele era um cara que dormia de favor, catava latinha para conseguir um dinheiro. Então, ele aprendeu a se virar desde cedo, né? Ele foi abandonado pelos pais. Enfim, ele tem uma história bem complexa
que, como a gente diz, a gente não vai ficar falando das histórias de todo mundo aqui, de tudo que aconteceu. Mas isso, em alguma medida, explica ele ter desenvolvido essa pouca empatia e ter sempre se focado em si e nos seus objetivos. Então, Jobs era um cara genial, com uma capacidade de focar em um objetivo e perseguir ele até a perfeição. Nada além da perfeição. Irritantemente, a perfeição. Até hoje, os produtos Apple são conhecidos por serem produtos de um alto padrão e de preços diferentes de seus concorrentes, até porque ele conseguiu elevar a este nível. Lógico que a empresa se tornou muito maior, inclusive, do que ele já faleceu, a empresa seguiu adiante, e talvez hoje já não seja mais aquela qualidade que foi no tempo do Jobs, com todo o design, né? São detalhes, ele criou um aparelho que ele queria que tivesse um botão. E o iPhone, de fato, até hoje ele tem na tela ali um botão que faz tudo, né? Que volta, diferente lá dos Androids que tem um botão que volta, um botão que faz isso. O Apple ele tem um botão ali que chama para ações do aparelho. Então, o apego aos detalhes, a obstinação e a capacidade de criar coisas do zero é o que fazem de Jobs um cara muito acima da média. E aí, encaminhando para o fim, um ponto que salta aos olhos no livro é como Jobs sempre foi um cara passional, sempre perseguiu os seus objetivos com motivação, com paixão. Tudo que ele fez, tudo que ele fazia tinha isso. E como tudo que envolve paixão, muitas vezes a razão fica em segundo plano, então ele sempre colocou todos os seus objetivos acima de quase tudo. Para ele, tudo significava fazer dando o seu máximo. Nada podia ser feito por obrigação ou fazer porque tinha que fazer. Ele trocava diversos funcionários por isso. Se ele não via paixão na pessoa, no que ela estava fazendo, ele trocava. Então ele pode ser acusado de arrogante, pode ser acusado de muitas coisas, mas ele nunca foi um cara preguiçoso ou relapso ou fez as coisas mais ou menos. Então esse é Steve Jobs. Um cara obcecado por seus objetivos, um gênio que tirou várias ideias do nada, do zero, roubou algumas, muita controvérsia com a Microsoft. Pesquisem aí o caso da Xerox, acho que tem um livro, vamos ver se eu lembro agora, Piratas do Silício, talvez, que conta um pouco dessa história toda ali do Vale do Silício e vocês vão ver que naquele tempo teve muito problema de não saber quem criou exatamente a tecnologia, e aí o outro ia lá e se apoderava da criação do outro. Então o Jobs e o pessoal da Microsoft, o Bill Gates, sempre tiveram muito problema por conta disso. Lá no final da vida se entenderam um pouquinho mais, mas sempre foi uma relação controversa, como de resto todas as relações do Jobs. Mas acima de tudo, Jobs foi um gênio capaz de criar um império com quase zero de capacidade de gestão de equipe, com quase zero de capacidade de empatia. Então, mais uma vez, isso mostra que existem formas diferentes de fazer. Jobs liderava
pela técnica, pela obsessão, pela genialidade, não exatamente pela motivação ou pelo carinho. Esse foi Steve Jobs. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Tá cada vez mais difícil fazer em 30 minutos, porque os personagens são extremamente interessantes. Pesquisem, se possível, leiam livros. Jobs tem aí um monte de série, filme, enfim, que dá para ir pegar um resumão aí do que foi a vida dele. Mas o livro, lógico, é mais completo, como sempre. Espero que, se vocês tenham curtido, que voltem. Esse é o episódio 10 da existência do Eu, Você e a Circunstância, então não podia deixar de fazer essa referência. Então são 4 episódios dessa temporada, mais 6 da outra, só é o 10º episódio. Ficamos muito felizes por chegar a essa marca. Estamos entre os 20% dos podcasts mais compartilhados do Spotify no mundo. Isso é muito legal. Primeira retrospectiva recebemos essa semana. Muito obrigado. Nós devemos isso a vocês. Se cuidem, fiquem bem. Esperamos nos encontrar semana que vem de novo, onde estaremos, não somente eu, mas eu, você e as circunstâncias. Fique bem, um abraço e até a próxima.